Bora lá, dando continuidade. Eu já quis entrar porque, como o período está passando, né, bem rápido, apesar de estarmos aí nessa situação de aulas remotas, a gente já saiu das doenças que afetam aí grandes sistemas orgânicos, diabetes mellitus e a hipertensão. Agora a gente pode mudar um pouco o nosso foco. A gente falou bastante do fígado, falamos do pâncreas, vamos agora para o cérebro, para o sistema nervoso central. E aí eu gostaria de apresentar para vocês outras doenças, fármacos utilizados em outras doenças que têm uma grande prevalência, devido ao fato de que a população cada vez mais vive mais tempo, né? Vive por mais tempo. Então hoje falaremos desses fármacos que afetam o sistema nervoso central. São diversos fármacos envolvidos aí nas doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica. Como funcionam esses fármacos, né? Aqui eu não quero que você guarde todos esses fármacos. Eu quero que você entenda o procedimento, o que está acontecendo com esses pacientes, para que quando você precisar acessar esse conhecimento, seja mais fácil, seja mais simples. Então, eu já gostaria de compartilhar com vocês alguns segredos da farmacologia, tá? Vocês se lembram lá das primeiras aulas em que eu coloquei uma escultura do Davi, La Musa Velata, uma estrutura em mármore, que parece que está usando um véu. Então, os fármacos também são esculpidos da mesma forma que aquelas esculturas. Então, a base da farmacologia é encontrar um composto que está em pequena quantidade e deveria estar em maior quantidade, iniba a enzima que degrada esse composto, estimula a enzima que fabrica esse composto, ou tem um composto em grande quantidade. Eu inibo a enzima que sintetiza esse composto, se a grande quantidade for o problema. E isso acontecerá durante a aula de hoje. Então, uma vez que a gente sabe quais são os neurotransmissores que precisam aumentar ou diminuir no Alzheimer ou no Parkinson, os medicamentos buscam no Alzheimer aumentar a dopamina e no Parkinson diminuir a acetilcolina. Aqui nessa aula de hoje entrarão conceitos, por exemplo, de agonista, que nós vimos lá no começo também, da farmacocinética. O que é um agonista? É um fármaco que desempenha o mesmo papel fisiológico de um composto orgânico presente no seu organismo, tá? Então, nós encontramos a enzima envolvida no processo. Se ela atrapalha o paciente, ela é inibida. Se ela ajuda o paciente, ela é estimulada. Esse é o segredinho da farmacologia. E assim os laboratórios planejam os fármacos, e é assim que você pode enxergar os fármacos aqui envolvidos nas doenças neurodegenerativas. Já adianto para vocês, e é óbvio que vocês também já sabem disso, essas doenças não têm cura, só ocorre o manejo dos pacientes para que a situação não se agrave rapidamente. E não é que não tenha como prevenir, existe prevenção, só que ela não é medicamentosa, né? Nós trataremos nessa aula de farmacologia os medicamentos utilizados no processo. Aqui uma pequena informação, um fungo, que lá no meio da aula a gente vai falar dele, e eu já gostaria de esclarecer aqui para vocês, porque é algo que foge completamente o conhecimento, né? Mas existem fármacos baseados aí na estrutura do ergot. É o nome popular de um fungo, que é o esporão de centeio, que contamina cereais e causa problemas pulmonares nos agricultores, nos consumidores desse tipo de matéria-prima.
E existem fármacos que se utilizam da mesma estrutura dele, de um composto presente no fungo, tá? Sistema NMDA. Sistema N-metil-D-aspartato. É um receptor do glutamato, lá na fenda sináptica. Então, quando tem glutamato na fenda sináptica, esse sistema percebe a presença do glutamato e é excitado. A excitação gera toxicidade cerebral, degeneração, sendo sugerida como mecanismo dos processos neurodegenerativos ou apoptóticos. Então, como descobriram esse sistema nos neurônios, e ele leva a esse processo aí de toxicidade neuronal, é um sistema que tem sido pesquisado aí quanto a isso, né? E foi verificado que realmente ele possui aí essa função. Então, no caso, é algo que tem que ser desestimulado, certo? Se quando o glutamato está aqui na fenda sináptica, foi liberado pelo neurônio pré-sináptico e excitou aqui o sistema NMDA e isso causou uma morte neuronal, é algo que tem que ser inibido, antagonizado, não é verdade? Então, a gente vai falar de fármacos que atuam nesse sistema NMDA. Por quê? Em pacientes que apresentaram doenças neurodegenerativas, esse sistema estava sendo estimulado. Então, daí que veio a ideia de fazer fármacos que inibissem a ação do glutamato. Tá? Quando o glutamato se liga ao receptor NMDA, ocorre a abertura de canais de cálcio e, consequentemente, a entrada de cálcio, que, por sua vez, ativam processos que lesam os neurônios. Antagonistas desse receptor, por sua vez, são indicados contra doenças neurodegenerativas. Como você entende isso? Pode ser que os pacientes que estão passando por processos neurodegenerativos tenham muito glutamato nas sinapses. Adquiriram uma condição orgânica que fez com que eles ficassem mais sensíveis ao glutamato. E aí utilizam-se os antagonistas do glutamato para que não seja estimulado o sistema NMDA, N-metil-D-aspartato. Ok? A maioria dos fármacos que afetam o sistema nervoso central atua alterando alguma etapa do processo de neurotransmissão. Então, como eu já desenhei para vocês aqui os dois neurônios, o que acontece? Eles se comunicam na fenda sináptica, certo? E o neurônio pré-sináptico libera neurotransmissores na fenda sináptica, que estimula receptores no neurônio pós-sinápticos, conduzindo o impulso nervoso. Então, a partir do momento, por exemplo, que se libera a dopamina aqui, dopamina reconhece um receptor no neurônio pós-sináptico. Esse neurônio pós-sináptico está associado, por exemplo, a um canal de sódio, abrirá o canal de sódio despolarizará essa membrana e esse impulso elétrico vai seguir pelo neurônio inteiro até chegar aqui, conduzir também a liberação de mais dopamina e assim por diante. Então, é assim que o impulso nervoso é transmitido, né? Quando há uma grande polarização, por exemplo, se entrar muito cálcio, esse impulso nervoso não passa mais, porque polarizou demais. Tem que ser um impulso equilibrado. Se despolarizar demais, não passa impulso. Se despolarizar de menos, não passa impulso. Mas se polarizar na medida certa, o impulso passa para o próximo neurônio que vem aqui. Esse neurônio também liberou aqui dopamina porque o impulso nervoso chegou até ele, de um neurônio anterior. Ok? Então, dessa forma, é que nós tentamos melhorar, lubrificar essa transmissão. Pensa bem, aqui eu tenho uma enzima que degrada a dopamina. Se eu inibo essa enzima que degrada a dopamina, mais dopamina estará presente para passar seu estímulo para o neurônio seguinte.
E aqui não é um neurônio só, né? Vários neurônios se ligam nas fendas sinápticas, por exemplo. Pode acontecer, né? Então, ou eu inibo a degradação da dopamina, ou eu inibo a recaptação da dopamina, porque essa dopamina não vai ficar aqui a vida inteira. O nosso corpo tem um mecanismo de adaptação que é esse de não permitir que você tenha suas sensações exacerbadas, né? Então, por exemplo, pense do ponto de vista evolutivo até. Você está voltando para casa da UBM e de repente pula na sua frente um tigre dente de sabre. O que você faz? Fica petrificado de medo ou sai correndo? Você vai ter que dar conta de correr, né? Então, a dopamina que chegou ali, o neurotransmissor que for, a noradrenalina, a adrenalina, ele atua até certo ponto, depois é recaptado, é degradado, sofre degradação enzimática na fenda sináptica para que você não fique petrificado de medo ou super feliz. É uma condição psicológica que também não deve ser exacerbada, né? Você não pode esquecer dos perigos do mundo só porque está feliz aí, porque encontrou um amigo seu, por exemplo, né? E outros fármacos podem ativar ou bloquear os receptores pós-sinápticos, como antagonistas ou como agonistas. Então, muitas vezes eu não tenho dopamina ali naquela fenda sináptica, mas eu tenho um agonista que chegou ali e provoca os mesmos efeitos da dopamina. Esses conceitos são importantes para entender a etiologia e as estratégias de tratamento desses distúrbios neurodegenerativos, que respondem a um tratamento farmacológico. Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica. Então, nesse assunto aqui é sinapse, neurotransmissor, tá? Como é que funciona, então, o sistema nervoso central? O funcionamento básico dos neurônios no sistema nervoso central é a transmissão da informação por meio da liberação de neurotransmissores, que se difundem através do espaço sináptico e se ligam a receptores específicos no neurônio pós-sináptico. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês de como ocorre isso na sinapse. Então, é um receptor no neurônio pós-sináptico que identifica um neurotransmissor e passa adiante o impulso nervoso. Ok? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Deem uma olhadinha na sinapse. Transmissão química do impulso nervoso. A chemical synapse is a special junction between two neurons that allows them to communicate without being physically connected. A synapse has several structures. The presynaptic neuron ends in a small bulb called the presynaptic terminal. The postsynaptic terminal membrane is directly adjacent, separated by a small space called the synaptic cleft. An action potential causes voltage-gated calcium ion channels to open in the presynaptic terminal. The influx of calcium ion. Quando chega o impulso nervoso no neurônio pré-sináptico, né, abrem canais de cálcio. Prompts synaptic vesicles to release As vesículas contendo os neurotransmissores chegam aqui e se fundem à membrana pré-sináptica. Transmitters via exocytosis. This neuron is releasing acetylcholine. The neurotransmitter quickly diffuses across the synaptic cleft. Two acetylcholine molecules bind with one ligand-gated sodium channel. A acetilcolina, por exemplo, que é o caso utilizado aqui de exemplo de neurotransmissor, né, foi liberada na sinapse, como vocês viram, e se conectou aos receptores pós-sinápticos da membrana do neurônio pós-sináptico. E está lá abrindo canais de sódio. At the postsynaptic membrane, opening the channel. When enough sodium ion channels open, the postsynaptic cell depolarizes and the action potential continues. Essa abertura de canais de sódio despolariza a membrana e dá início ali à transmissão eletrônica que existe entre os neurônios. E vocês já se perguntaram como que aquela vesícula sai de um ponto e chega até lá na membrana pré-sináptica? Porque pensa bem, o neurônio é grande pra caramba, né?
Então, isso, geralmente, a vesícula, vamos dizer assim, a síntese proteica está perto de onde? Do núcleo, né? Então, vamos dizer que esse neurônio seja bem grande. Aquela vesícula tem que sair daqui, porque vocês concordam que o DNA está sendo transcrito em RNA, aqui no núcleo. O RNA mensageiro sai, né? Vem os ribossomos, leem, produzem as proteínas, que vão sintetizar acetilcolina, dopamina, serotonina, ácido gama-aminobutírico. As enzimas sintetizarão esses componentes, que depois tem que vir até aqui. Né? Quem que carrega essas vesículas? Com vocês, a proteína motora. Assim que ela chega lá do núcleo até na membrana pré-sináptica. Allows us to move, feel, think and learn. Inside the brain, a dynamic network formed by billions of nerve cells processes information via electrical signals. Each neuron receives information from thousands of other neurons via multiple processes called dendrites and transmits information a gente viu na figura de forma mais simples, mas essa complexidade toda mesmo. Sites called synapses. Electrical signals trigger the regulated release of neurotransmitters stored in synaptic vesicles. Veja as vesículas se fundindo às membranas pré-sinápticas. Bind and activate postsynaptic receptors, initiating a new electrical signal in the next se liga aos cell. canais de sódio na membrana pós-sináptica, despolariza a membrana. But how does a presynaptic cargo, for O sinal example, elétrico made in the passa cell body, difundido através end da up at the membrana right neuronal. place within the cell? For this, neurons use active transport to sort specific synaptic proteins between the Esse aí axon é and dendrites. provavelmente o retículo endoplasmático rugoso do lado do núcleo, né? E veja a velocidade de formação dos microtúbulos. Since it provides the roads for molecular motors. São as estradas que vão conduzir aí as vesículas lá de perto do núcleo até a membrana pré-sináptica. And a more stable minus end. They have a unique organization in neurons. In the axon, microtubules have a uniform plus-end out orientation, whereas in dendrites, their polarity is mixed. Two types of motor Tem os que levam kinesins and e os que trazem. transport cargoes along microtubules. Aí tá bem lento, né, para a gente poder ver todos os passos que a proteína motora dá. Mas, na verdade, isso aí é extremamente rápido, né? Parecem nanomáquinas. Agora, que trabalheira que tá, hein? But many more levels of regulation exist to ensure proper sorting of cargoes. Various modifications of microtubules provide additional cues for motor proteins. Já deu para entender. Então, como é que continua aqui o funcionamento do sistema nervoso central? Vocês viram que é uma rede complexa, passando impulsos nervosos de um lado para o outro. Uma rede poderosa, contendo inclusive neurônios inibitórios, que estão ativos constantemente na modulação da velocidade de transmissão neuronal. Enquanto o sistema nervoso autônomo funciona apenas com os neurotransmissores acetilcolina e norepinefrina, ou adrenalina, né? O sistema nervoso central se comunica por meio de vários neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, GABA e por aí vai. Aqui um pouco daquilo que foi mostrado no vídeo para vocês, né? O receptor vazio sem o agonista. Isso aqui é a membrana pós-sináptica do neurônio, tá? Quando o receptor de acetilcolina encontra uma acetilcolina,
abre o canal de sódio. Aqui dentro está negativo, aqui fora está positivo. Quando abre o canal de sódio, eu crio uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial transmite um impulso elétrico. Assim também acontece na nossa rede elétrica, né? A nossa corrente agora é alternada, graças ao Tesla, né? Então, se você unir os dois pontos, você toma um choque. Porque uma hora está positivo, uma hora está negativo, e assim vai, né? E a transmissão do impulso elétrico ocorre da mesma forma aqui nos neurônios. No sistema nervoso central, os receptores da maioria das sinapses estão acoplados a canais iônicos. A fixação do neurotransmissor ao receptor de membrana pós-sináptico resulta na abertura rápida e transitória de canais iônicos, o que despolariza a membrana e leva embora aquele sinal elétrico. Se entrarem muitos sódios, a polarização é muito grande, não leva o sinal elétrico para o neurônio seguinte, porque polarizou demais. Tem que ser uma polarização adequada, tá? E outra, nas doenças que nós veremos posteriormente, na esclerose múltipla e na esclerose lateral amiotrófica, o problema não é mais a fenda sináptica em si e a presença de neurotransmissores. Se você desencapar os fios dos seus eletrodomésticos, daqui a pouco você vai ter um curto, né? Nessa esclerose, já adianto para vocês, né? É como se os fios dos neurônios que conduzem essa energia elétrica estivessem desencapados. Porque o próprio sistema imune ataca a bainha de mielina, que é o encapamento dos neurônios. É uma gordura que fica ali, chamada mielina, né? Então esses são os principais problemas da aula de hoje e nós passaremos aí por todos esses fármacos. Vamos embora. Os neurotransmissores podem ser classificados em excitatórios ou inibitórios. Vias excitatórias. A estimulação de um neurônio excitatório estimula a liberação de neurotransmissores e, consequentemente, a transmissão do impulso nervoso. Se o número de neurônios excitatórios estimulados aumenta, mais neurotransmissor excitatório é liberado. E as vias inibitórias? Estimulação de neurônios inibitórios causa movimento de íons que resulta na hiperpolarização da membrana pós-sináptica. Então não é que o inibitório vai impedir a abertura de canais de sódio. Não, vai abrir demais. Abrindo demais, hiperpolariza a membrana, não passa o impulso nervoso. Isso é que é inibição, tá? Aí novamente, o receptor vazio, sem agonista, a presença do receptor, e aí a abertura dos canais de sódio. Aqui está positivo, bem negativo, o sódio positivo entra, despolariza, essa DDP que vai se distribuindo aqui na membrana, carrega o impulso. E o receptor GABA? O GABA é o inibidor típico, né, do sistema nervoso central. Quando o GABA chega, abre canais de cloreto e aqui dentro fica muito negativo. Então, em vez de entrar o sódio, que é positivo, para criar essa DDP, entra cloreto e aumenta ainda mais a carga negativa interna da célula. Como que eu modifico isso aqui? Tem que entrar muito sódio para despolarizar essa membrana agora, porque tem muito cloreto aqui dentro. Isso é o que a gente chama de hiperpolarização da membrana pós-sináptica. Depois que o GABA entrou, dificilmente algum impulso nervoso passará aqui. Aí eu coloquei aqui escrito para vocês, né? A ação do GABA, para que na hora de vocês estudarem fique tudo mais claro. Nas doenças neurodegenerativas do sistema nervoso central, aí, trataremos então de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica. Essas doenças graves são caracterizadas pela perda progressiva de neurônios específicos em áreas cerebrais limitadas, resultando em distúrbios característicos de movimento, distúrbios cognitivos ou ambos. Ou seja, esses neurônios são perdidos conforme passa o tempo, porque nossos neurônios não se multiplicam. Essa é uma informação importante, interessante para que vocês tenham em mente. Você está hoje apenas com menos neurônios em comparação ao dia que você nasceu, porque eles só podem morrer. Eles não se multiplicam, né? Como as células da pele, por exemplo. Então, problemas surgem, por exemplo, no mal de Alzheimer,
que danificam neurônios. E aí a transmissão dopaminérgica fica prejudicada. Problemas surgem, como no mal de Parkinson, em que há uma alta excitação dos receptores de acetilcolina que impedem que o paciente controle os movimentos. Neurônios podem morrer por conta disso também. E na esclerose múltipla e na esclerose lateral amiotrófica, a autoimunidade contra as bainhas de mielina que que isolam os neurônios para a correta passagem do impulso elétrico, são deterioradas. Os neurônios também morrem por conta disso. E aí isso causa problemas na transmissão neuronal, consequentemente no corpo inteiro, na movimentação, tá? Problemas de movimento, problemas cognitivos ou ambos. Antiparkinsonianos. A causa da doença de Parkinson é desconhecida para a maioria dos pacientes. E aí você, como profissional de saúde, tanto da fisioterapia quanto da enfermagem, que tratará certamente de pacientes com Parkinson, precisa conhecer o que está acontecendo para saber aconselhar a família, né? A doença está relacionada com a degeneração de neurônios dopaminérgicos na substância negra, com consequente redução das ações da dopamina no corpo estriado, parte do sistema de gânglios basais que estão envolvidos no controle motor. Então, com Parkinson, é pouca dopamina. Devido à morte celular, ocorre menor liberação de dopamina no neoestriado. Essa menor liberação de dopamina causa problemas na regulação do movimento. Por quê? Ocorrerá um desbalanceamento entre dopamina e acetilcolina. Com excesso de acetilcolina, descontrole motor. A perda do efeito inibitório da dopamina resulta em maior produção de acetilcolina, que inicia uma sequência de sinalização anormal, comprometendo a motilidade. Então veja que existem neurônios inibitórios e neurônios estimulantes. Os neurônios estimulantes trabalham com acetilcolina, os inibitórios com dopamina, né? Se morrem os neurônios inibitórios, descontrole motor. O diagnóstico presumível da doença de Parkinson pode basear-se na presença da tríade central do Parkinson: tremor, rigidez e bradicinesia, que é o descontrole dos movimentos. Essa impressão é confirmada pela resposta sintomática da terapia de reposição de L-Dopa. Então, se o paciente apresenta essa tríade do Parkinson, recebe medicação que aumenta a dopamina nas sinapses e melhora os sintomas, confirma-se, de fato, que era Parkinson, né? E vários dos fármacos disponíveis atualmente visam manter constantes os níveis de dopamina no sistema nervoso central. O tratamento do Parkinson basicamente é esse: restaurar a concentração de dopamina nas sinapses, né? Para que ela consiga ter um efeito inibitório na movimentação, um efeito antagonista da movimentação. Esses fármacos oferecem alívio temporário dos sintomas, mas não interrompem nem revertem a degeneração neuronal causada pela doença. E aí eu não quero que vocês decorem todos os fármacos, mas eu preciso mostrar todos os fármacos aqui, até para que vocês percebam que todos estão relacionados direto ou indiretamente com a dopamina. Mas esses primeiros aqui eu preciso que vocês saibam, porque são os mais utilizados, ok? A pergunta na prova vai ser deles. Levodopa e carbidopa são precursores metabólicos da dopamina. Restabelecem a neurotransmissão dopaminérgica, aumentando a síntese de dopamina nos neurônios ainda ativos da substância negra. Então, por serem precursores, se eu introduzo precursores da dopamina nos neurônios, eles aumentam a síntese de dopamina. O alívio oferecido pela levodopa é meramente sintomático e dura somente o tempo que o fármaco fica presente no organismo. Os efeitos da levodopa no sistema nervoso central podem ser potencializados pela coadministração de carbidopa, que é o inibidor da dopamina descarboxilase, que não atravessa a barreira hematoencefálica. Vou mostrar isso para vocês aqui. Então veja que tirosina é transformada em dopa, que é transformada em dopamina, que vai para a vesícula, lá perto do núcleo do neurônio, é transportada pelas proteínas motoras e liberada aqui.
pela fusão da vesícula na membrana pré-sináptica, para inibir os movimentos, ok? A levodopa se torna dopa, mas ela pode sofrer metabolismo no trato gastrointestinal. Então, quando ela é administrada via oral, vai para o estômago, vai para o intestino. Lá no intestino existem enzimas que a transformam em compostos químicos indesejados. Então, pouca levodopa se tornará dopa, já que ela sofrerá um metabolismo no trato gastrointestinal. Ela também sofrerá metabolismo nos tecidos periféricos. Então, pouquinho vai virar dopa lá no sistema nervoso central. Agora, quando eu co-administro a carbidopa inibe as enzimas do trato gastrointestinal, que transformam a levodopa em metabólitos indesejados, e inibem algumas enzimas do metabolismo nos tecidos periféricos, que também transformam a levodopa em compostos indesejados. Mais dopamina fica disponível para o sistema nervoso central. Ok? Fácil de entender, né? Selegilina e rasagilina. Selegilina, também denominada deprenila, inibe seletivamente a monoaminooxidase, outra enzima envolvida no processo. Monoaminooxidase tipo B. O que a monoaminooxidase tipo B faz? Ela metaboliza a dopamina. Então, lá na fenda sináptica, essa enzima quebra a dopamina. Se eu inibo essa enzima, terei mais dopamina presente. Simples, como eu havia explicado para vocês lá no começo. Ela não inibe a monoaminooxidase tipo A, que metaboliza norepinefrina e serotonina. Então, não causa efeitos adversos se utilizada nas doses terapêuticas e se o paciente suportar as doses terapêuticas, né? Se o paciente tiver algum outro problema ou utilizar mais fármacos, pode ser que mesmo na dose terapêutica ele apresente efeitos adversos, ok? A selegilina aumenta os níveis de dopamina no cérebro, diminuindo o metabolismo da dopamina. Aqui o mecanismo de ação para vocês. Dopamina, por ação da monoaminooxidase B, se torna em metabólitos. Se a selegilina inibe a monoaminooxidase B, mais dopamina presente para se tornar ali um neurotransmissor na fenda sináptica, ok? Entacapona e toucapona são inibidores da catecol-O-metiltransferase. Vou mostrar aqui outra enzima para vocês. Catecol-O-metiltransferase, o que reduz a concentração de 3-oximetildopa no plasma, aumenta a captação central de levodopa e eleva as concentrações cerebrais de dopamina. Tudo está envolvido com a dopamina aqui no Parkinson. A levodopa foi administrada, né? Via oral. A carbidopa, a gente já viu que também foi administrada lá para diminuir o metabolismo, que transforma a levodopa em metabólitos indesejados, né? Então já estou inibindo isso. Mas existe outra enzima no plasma, que é a catecol-O-metiltransferase, que transforma a levodopa em 3-oximetildopa. Se a catecol-O-metiltransferase transforma a levodopa em 3-oximetildopa, eu terei menos levodopa chegando no sistema nervoso central, porque a 3-oximetildopa não chega lá. A levodopa sim. Nós vimos que compostos polares têm dificuldades de atravessar a membrana. A 3-oximetildopa é mais polar que a levodopa. Tá? A entacapona, então, inibe a catecol-metiltransferase plasmática, menos levodopa é transformada em 3-oximetildopa, a levodopa consegue chegar, então, e ser transportada pela barreira hematoencefálica, chegando no sistema nervoso central, tornando-se mais dopamina no sistema nervoso central. Tranquilo, né? Está explicado aqui direitinho depois, para quando vocês forem estudar. Bromocriptina, ropinirol, pramipexol, rotigotina, apomorfina. São agonistas do receptor de dopamina. É o segredinho da farmacologia. Se eu preciso de dopamina, eu inibo as enzimas que a degradam,
que a transformam em metabólitos indesejados e posso mimetizar a sua função por meio de agonistas. É o caso desses 5 fármacos. Esses fármacos têm duração de ação mais longa do que a levodopa e são eficazes em pacientes que apresentam flutuações em respostas à levodopa. Contudo, são ineficazes em pacientes que não mostraram resposta terapêutica à levodopa. A apomorfina é um agonista dopaminérgico injetável usado em estágios graves e avançados da doença para suplementar medicações orais. Os efeitos adversos graves limitam a utilidade dos agonistas da dopamina. Então, embora sejam agonistas, embora tenham um efeito, eles apresentam efeitos adversos. E essa bromocriptina é um derivado lá daquele fungo que eu mostrei para vocês nos primeiros slides, o ergote. Ela tem potencial de causar fibrose pulmonar e retroperitoneal, assim como o ergote, tá? É um dos riscos associados aí a esses fármacos. Benzotropina, trexifenidil, prociclidina e biperideno. São fármacos antimuscarínicos, menos eficazes do que a levodopa, e somente têm papel auxiliar no tratamento anti-parkinsoniano, então. São auxiliares esses, tá? Não se envolvem diretamente com o Parkinson. As ações da benzotropina, trexifenidil, prociclidina e biperideno são similares, embora os pacientes possam responder de forma mais favorável a um desses fármacos do que a outro. Então, são todos no mesmo grupo aí. O bloqueio da transmissão colinérgica provoca efeitos similares ao aumento da transmissão dopaminérgica, pois ajuda a corrigir o desequilíbrio na relação entre dopamina e acetilcolina. Então, quando os neurônios dopaminérgicos morrem, mais acetilcolina predomina na sinapse. Então, eu estou tentando aumentar a dopamina, mas se eu inibir a acetilcolina, esse equilíbrio pode ressurgir entre os dois neurotransmissores e controlar a movimentação. É por isso que eles são auxiliares nos pacientes que sofrem do mal de Parkinson, tá? Então, se a acetilcolina passa a ter uma concentração maior, desequilibrada em relação à dopamina, eu inibo, eu coloco lá na sinapse um antagonista que vai se conectar ao sítio da acetilcolina, mas não promoverá o mesmo efeito biológico. Isso é o antagonista que nós vimos lá nas aulas iniciais, tá? É o caso desses 4 fármacos. A amantadina. Descobriu-se acidentalmente que o antiviral amantadina, usado no tratamento da gripe, vejam só, tem ação antiparkinsoniana. Ela tem vários efeitos em inúmeros neurotransmissores implicados no parkinsonismo, incluindo maior liberação de dopamina e bloqueio de receptores colinérgicos. Então ela faz os dois. É tudo que você precisa. Tudo que o paciente precisa. Por quê? Aumenta a dopamina e bloqueia a acetilcolina, né? Então, isso foi descoberto aí por acaso. Alzheimer. A demência do tipo Alzheimer, né, já mudamos de doença neurodegenerativa agora, tem características diferenciais. Essas 3 características aí que eu listei para vocês. Acúmulo de placas senis, que é o acúmulo do beta-amiloide, formação de numerosos entrelaçados neurofibrilares, devido a esse acúmulo, perda de neurônios corticais, particularmente colinérgicos. Então, o que acontece? No Parkinson, eu perco os dopaminérgicos. No Alzheimer, os colinérgicos. E boa parte do Alzheimer pode estar relacionado com o metabolismo incorreto de proteínas. Essas proteínas, que são dejetos celulares, que deveriam ser degradados das células neuronais, acabam se acumulando, formando os famosos corpúsculos de Levi. Esses corpúsculos ficam muito grandes e toda vez que os leucócitos, que são os profissionais da limpeza do corpo, têm que degradar esses aglomerados proteicos, eles não conseguem mais fagocitar, porque ficou grande demais em relação a eles.
Então eles liberam as enzimas digestivas deles para o meio extracelular. E isso acaba danificando os neurônios. Ocorre a perda neuronal e o agravo, né, do paciente. Esse acúmulo beta-amiloide aí também acontece normalmente com o tempo e os nossos leucócitos não dão conta de limpar as placas amiloides. Formam-se então, em vez de proteínas, fibras que interrompem, né, a sinalização elétrica entre os neurônios e prejudica demais aí os pacientes que passam a sofrer dessa doença. Os tratamentos atuais visam melhorar a transmissão colinérgica no sistema nervoso central. As intervenções farmacológicas na doença de Alzheimer são apenas paliativas e oferecem um benefício modesto de curta duração. Então, mais uma vez, a grande responsabilidade que nós profissionais de saúde temos é informar a família, informar os amigos, né, sobre o que é a realidade dessas doenças neurodegenerativas que vocês verão aí ao longo do curso, também em outras matérias. Esses fármacos, aqui na farmacologia, não apresentam cura, é só manejo do paciente. Nenhum dos fármacos disponíveis altera o processo neurodegenerativo subjacente. Então, já que tem pouca acetilcolina, qual que é o segredinho da farmacologia? Eu inibo a enzima que degrada a acetilcolina. Então, são inibidores da acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é a enzima que degrada a acetilcolina nas sinapses. E antagonistas dos receptores N-metil-D-aspartato, que nós falamos lá no começo da aula, que são receptores que estão associados com a morte celular. Já que estavam estimulados em pacientes que apresentam a doença, foram feitos medicamentos que os inibem, quer dizer, que são antagonistas desses receptores. Donepezila, galantamina e rivastigmina são inibidores da acetilcolinesterase, a enzima que degrada a acetilcolina. Esse eu preciso que vocês guardem. São muito utilizados também. Numerosos estudos relacionam a perda progressiva de neurônios colinérgicos e, presumidamente, da transmissão colinérgica no córtex com a perda da memória, que é o sintoma característico da doença de Alzheimer. Todos têm alguma seletividade contra a acetilcolina do sistema nervoso central, comparado com a periferia. A galantamina pode também aumentar a ação da da acetilcolina nos receptores nicotínicos do sistema nervoso central. Na melhor hipótese, esses compostos oferecem uma redução modesta na velocidade de perda da função cognitiva em pacientes com Alzheimer. E ali eu tinha lido errado, todos têm alguma seletividade contra a acetilcolinesterase do sistema nervoso central, comparado com a periferia. Então elas inibirão a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina no sistema nervoso central, não na periferia, tá? Donepezila, galantamina, rivastigmina. E a memantina é o antagonista dos receptores N-metil-D-aspartato. A estimulação desses receptores, glutamato, no sistema nervoso central parece importante na formação de certas memórias. Contudo, a superestimulação de receptores glutamato, particularmente do tipo NMDA, pode resultar em efeitos excitotóxicos nos neurônios e é sugerida como mecanismo dos processos neurodegenerativos ou apoptóticos, que é a morte celular programada da apoptose. A ligação do glutamato ao receptor NMDA causa a abertura do canal iônico que permite a entrada de cálcio no neurônio. O excesso de cálcio intracelular pode ativar inúmeros processos que finalmente lesam o neurônio e levam à apoptose. Memantina é um antagonista desse receptor NMDA, indicado contra a doença de Alzheimer moderada ou grave. Ok? Esse também eu preciso que vocês guardem. Esclerose múltipla. Como já havia comentado com vocês anteriormente, ela é uma doença autoimune.
A bainha de mielina, que reveste os neurônios, isola os neurônios para que o impulso elétrico seja transmitido de um neurônio ao outro, fica sendo atacada progressivamente pelo sistema imune do próprio paciente. É uma doença desmielinizante, inflamatória, autoimune do sistema nervoso central. Então, como é que funciona o amadurecimento dos leucócitos? Existe o osso, né? E dentro do osso, a medula óssea. As células tronco estão aqui dentro do osso, amadurecendo. Os linfócitos, por exemplo, os linfócitos T, por que eles se chamam linfócitos T? Porque eles vão para um órgão que é chamado timo. O órgão que é chamado timo é como se fosse a Academia Militar das Agulhas Negras aqui em Resende. Esses linfócitos imaturos da medula óssea, quando vêm aqui para o timo, eles são treinados pelo timo. São treinados a perceberem o que é próprio e o que é impróprio do hospedeiro, né? Então aqui no timo, nas células do timo, de uma forma extremamente impressionante e incrível, são expressas proteínas que estão em outros órgãos do corpo. Aqui tem proteína de membrana do músculo, tem proteína de membrana do olho, tem proteína de membrana do pulmão, das células pulmonares. Quando um desses linfócitos T, que está em treinamento aqui, responde e se multiplica para degradar essas proteínas que estão sendo expressas nas células do timo, ele pode ser deletado, CPF cancelado. E ele pode escapar do timo também. Quando ele escapa do timo, ele tem duas funções. Ou ele vai causar a autoimunidade, é um linfócito T mau, tá? Ou ele se torna uma outra célula, que é um linfócito T CD4 FOXP3. Esse linfócito bom aqui, quando ele vê uma autoimunidade, ele inibe essa autoimunidade. Esse linfócito aqui, que foi responsivo contra uma proteína própria dentro do timo e escapou, quando ele encontrar essa proteína que está presente lá na bainha de mielina, ou um carboidrato presente lá na bainha de mielina, ele vai se expandir clonalmente e destruir a bainha de mielina. Esse daqui é o mecanismo de correção que existe dentro do próprio corpo, porque o seu corpo já sabe que o linfócito T mal pode surgir, então ele já cria um outro linfócito T CD4 FOXP3 que vem aqui e inibe a autoimunidade causada por esse linfócito T irregular. Tá? Isso acontece e esse é o mecanismo pelo qual todo mundo, vamos dizer assim, muita gente passa ilesa sem autoimunidades, né? Porque apesar de ter a possibilidade de desenvolver uma autoimunidade a todo momento, o seu corpo possui mecanismos de correção para isso, ok? Quando esse mecanismo falha, pode existir uma autoimunidade. É o caso da esclerose múltipla. A evolução da esclerose múltipla é variável, né? Vai depender de cada organismo. Em alguns casos, pode consistir em 1 ou 2 episódios neurológicos agudos. Em outros, é uma doença crônica, reincidente e progressiva, que pode se estender por 10 a 20 anos. Os fármacos contra a esclerose múltipla atualmente aprovados são indicados para diminuir as taxas de recaídas ou, em alguns casos, para prevenir o aumento das limitações. Agora que eu já expliquei para vocês que a esclerose múltipla é autoimune, você já tem que perceber que os fármacos vão, então, impedir a atuação do sistema imune, né? Frear
o ímpeto de destruição das células do sistema imune contra as nossas bainhas de mielina, as bainhas de mielina do paciente, tá? É assim que esses fármacos atuarão aí na preservação da saúde do paciente. O principal alvo dessas medicações é modificar a resposta imune por meio da inibição dos processos inflamatórios, mediados por leucócitos que, eventualmente, levam à lesão da bainha de mielina e à diminuição ou inadequação da comunicação axonal entre elas. É como se todos os fios de um quadro de distribuição fossem desencapados. Vai dar curto-circuito. Beta-interferona 1A e beta-interferona 1B, glatiramer, fingolimod. Os primeiros têm efeitos imunomoduladores da interferona, que ajudam a diminuir a resposta inflamatória que leva à desmielinização da bainha dos axônios. Então, trabalhando aí na inflamação. Os efeitos adversos dessa medicação podem incluir depressão, reações locais à injeção ou à infusão, aumento das enzimas hepáticas e sintomas tipo gripe. Esses medicamentos que atuam no sistema nervoso são realmente bem complicados. Não tem explicação para esses efeitos adversos. Isso aí tudo é empírico. A gripe é porque, já que vai interferir na resposta imune, um vírus que mais de 200 vírus podem causar a síndrome respiratória que a gente conhece. E aí, quando a influenza causa gripe, ele vai nadar de braçada nas células de um paciente que está tomando esses medicamentos, já que eles são usados para reduzir a resposta imune, certo? Os efeitos... Beleza. Glatiramer. O glatiramer é um polipeptídeo sintético que se assemelha à mielina e pode atuar como chamariz ao ataque das células T. Então, o glatiramer vai ocupar esses leucócitos para que eles não ataquem a bainha de mielina própria. Alguns pacientes apresentam reações pós-injeção que incluem rubor, dor no peito, ansiedade, prurido. Normalmente é autolimitante, não dura para sempre, né? O sistema imune é muito perfeito, então ele vai descobrir que não se trata do antígeno principal que ele identificou, né? Fingolimod. É de uso oral e altera a migração dos linfócitos. Então, mais um que está mexendo na resposta imune também, resultando em menos linfócitos no sistema nervoso central. Se eu tenho menos linfócitos lá, menor a minha resposta inflamatória, mais lenta a degradação das bainhas de mielina. O fingolimod pode causar bradicardia de primeira dose e está associado com aumento do risco de infecção e edema macular nos olhos, né? Teriflunomida é um inibidor de síntese de pirimidina, de uso oral, que reduz a concentração de linfócitos ativos no sistema nervoso central. Pode causar aumento das enzimas hepáticas, deve ser evitado durante a gestação. Por quê? Se ela inibe a síntese de pirimidina, a pirimidina vai se tornar posteriormente o quê? DNA. E no embrião em desenvolvimento, o que há é a produção de novas fitas de DNA para que as células se desenvolvam bem. Então, a gestante não pode tomar esse medicamento, né? E, por outro lado, no paciente com esclerose múltipla, se os linfócitos estão atacando o sistema nervoso central, eles estão se expandindo clonalmente. É o que eu chamo nas aulas de imunologia de ataque dos clones, né? Então, se eu inibo a síntese de pirimidinas, menos DNA será duplicado para se tornar uma nova célula, menos clones. E aí reduz a quantidade de linfócitos ativos no sistema nervoso central. Dimetilfumarato é um fármaco oral que pode alterar a resposta celular ao estresse oxidativo, diminuindo a progressão da doença. Rubor e dor abdominal são os efeitos adversos mais comuns. Mais um, não está atuando especificamente na resposta imune, mas nos resquícios da guerra, da batalha que é travada, né, no sistema nervoso central, auxiliando aí, né, numa atividade antioxidante, para que haja uma recuperação da bainha de mielina. Natalizumab
É um anticorpo monoclonal indicado para pacientes de esclerose múltipla que falharam no tratamento de primeira linha. Então, certamente é um anticorpo que vai se ligar lá aos anticorpos dos linfócitos B contra a bainha de mielina, vai se ligar aos receptores, mimetizando uma bainha de mielina, como aquele outro medicamento que nós vimos também, para tentar driblar a resposta imune contra a bainha de mielina própria. Mitoxantrona é um análogo antraciclina citotóxico que mata as células T e também pode ser usado contra a esclerose múltipla. Então ele mata linfócitos, mata os linfócitos T, aquele linfócito T que sumiu, que escapou do timo, do general timo, do treinamento e acabou atacando a própria bainha de mielina, ele está se expandindo clonalmente para atacar o sistema nervoso central. A mitoxantrona vai matá-lo, ok? Dalfanpiridina, um bloqueador dos canais de potássio de uso oral, melhora a velocidade de deambulação em pacientes com esclerose múltipla, deambulação e movimentação, né? É o primeiro fármaco aprovado para esse uso. Várias classes distintas são usadas no manejo dos sintomas da esclerose múltipla, como espasticidade, que é dores musculares, constipação, prisão de ventre, disfunção vesical, depressão. Aí nós temos também, então, azatioprina e ciclofosfamida, que são imunossupressores, e dexametasona e prednisona, que são anti-inflamatórios. Auxiliam também no tratamento, são prescritos comumente para esse paciente que tem esclerose múltipla, tá? E por final, a esclerose lateral amiotrófica, que era a patologia que o Stephen Hawking tinha, ela se caracteriza pela degradação progressiva dos neurônios motores, resultando na inabilidade de iniciar ou controlar o movimento muscular. O único fármaco para o manejo da esclerose lateral amiotrófica, que também não tem cura, é o riluzol, aprovado atualmente, né? É o antagonista do receptor NMDA, que nós já vimos. É o único fármaco indicado atualmente para ela. Parece atuar por inibição da liberação de glutamato e bloqueio dos canais de sódio. O riluzol pode aumentar o tempo de sobrevida e retardar a necessidade de apoio ventilatório em portadores da esclerose lateral amiotrófica. Beleza, meus amigos? Coloquei algumas questões aí, já respondidas, tá? Para vocês. Qual das seguintes associações de fármacos antiparkinsonianos é um plano de tratamento adequado? Dei uma olhadinha, porque isso aqui cai na prova. Os efeitos adversos periféricos da levodopa, incluindo náuseas, hipotensão e arritmias cardíacas, podem ser diminuídos incluindo qual dos seguintes fármacos no tratamento? Melhora modesta na memória de pacientes com doença de Alzheimer. Pode ocorrer com fármacos que aumentam a transmissão em qual dos seguintes receptores? Adrenérgico, colinérgico, dopaminérgico, GABAérgico, serotoninérgico. Qual das seguintes é a única medicação aprovada para o manejo de esclerose lateral amiotrófica? Beleza? Dúvidas, comentários, sugestões, estou à disposição de vocês. Nos fármacos de esclerose múltipla, quais os principais? Só aqueles os 4 primeiros, né? Eu acho que são os únicos 4. Ah, não, peraí, deixa eu voltar aí. Estou confundindo esclerose múltipla com Parkinson, com Alzheimer. Esclerose múltipla. A esclerose múltipla é complicada demais, cara. É sistema imune, né, cara? Podemos ficar aí com beta-interferona, glatirame e fingolimod, os primeiros aí, ó. Não precisam de todos, eu só precisava mostrar todos para vocês durante a aula, para vocês saberem que existem no futuro, caso se deparem com essas patologias, tá? Beleza, então, meus amigos, ficamos por aqui hoje. Novidades. O pessoal do 10º período em farmácia
está sem estágio em análises clínicas e lá na UBM tem um laboratório de análises clínicas. E aí precisaram de um professor para ministrar o estágio deles e eu fui selecionado para encampar essa tarefa. Então, muito provavelmente, os alunos de terça-feira ficarão com a aula gravada de segunda-feira, tá? Porque o estágio vai ter que ser ministrado nesse horário aí, de 6h30, porque o pessoal lá trabalha e tudo mais. Explicar novamente a autoimunidade da esclerose múltipla. Vamos lá. A medula óssea, né, possui as células-tronco, que depois se tornam todas as suas células sanguíneas. Então, aqui na medula óssea tem células-tronco que se dividem, né, As células-tronco, vocês já sabem o que são, né? São células capazes de se tornar aí qualquer célula do nosso corpo. E aí, dessa célula-tronco, saem precursores. Precursores linfóides, que geram os linfócitos. Precursores eritrocitários, que vão gerar posteriormente lá as hemácias, né? Não são células, especificamente as plaquetas, né? As plaquetas são fragmentos celulares, fragmentos citoplasmáticos do megacariócito, mas também são derivadas aqui dessa rota. E essa célula-tronco também gera as células que envolvem aí a imunidade inata. Então, por exemplo, neutrófilos, eosinófilos, monócitos, granulócitos, né, também são conhecidos como granulócitos. Eles todos derivam dessa célula-tronco. Nos precursores linfóides, nós temos os linfócitos T e os linfócitos B. Tá? Por que chama linfócito T e linfócito B? O B é porque eles foram descobertos nas aves, num órgão que chamava bursa de Fabrícios. Então eles ficaram sendo chamados de linfócitos B. E o papel dos linfócitos B é produzir anticorpos. Tá? Então, os únicos que produzem anticorpos no seu corpo são os linfócitos B. Já os linfócitos T, eles são chamados de linfócitos T porque a etapa de amadurecimento deles é junto do general timo. Depois procure onde é o timo na sua anatomia. É ali que, assim como na Academia Militar das Agulhas Negras, os oficiais são treinados para reconhecer o que é próprio do seu organismo e o que é invasor. O linfócito T ele pode se tornar o linfócito T CD4, que é responsável aí por recrutar células do sistema imune para o local de infecção. Ou CD8, que é citotóxico. Por exemplo, quando uma célula pulmonar do paciente tem o COVID se multiplicando aqui dentro, o linfócito T CD8 vem cá e mata essa célula todinha, tá? Essas vias, posteriormente, vocês devem ver aí em imunologia, eu não vou entrar em grandes detalhes. Mas, enfim, quando um desses linfócitos não passou por um treinamento aqui dentro do timo, foi responsivo contra diversas das proteínas que existem aqui no timo, que estão presentes no nosso corpo, e não foi deletado, não teve o CPF cancelado e consegue fugir do timo, ele vai dar problema. Por quê? Ele é altamente responsivo contra proteínas próprias. O general timo aqui tem a função de apresentar as proteínas do próprio corpo para os linfócitos e ver se esses linfócitos produzirão o ataque dos clones contra esses antígenos, né? Que são proteínas do próprio corpo. Por exemplo, nas células aqui do timo, tem proteínas que são exatamente iguais às proteínas presentes na célula pancreática. Se um linfócito que veio aqui da medula óssea, da célula-tronco, que chegou aqui para ser treinado, vê essa proteína da célula do pâncreas e se multiplica, se expande clonalmente, o timo vai lá e mata ele.
deleta esse linfócito. Por quê? Porque se esse linfócito sair, ele vai chegar lá no pâncreas e vai produzir uma resposta imune contra o pâncreas. Uma resposta autoimune. Esse é o problema. O corpo tem mecanismos de correção para isso. Então é por isso que isso não acontece em todo mundo, tá? Então, vai acontecer, só que o seu corpo corrige essa autoimunidade a tempo. Esse linfócito que apresenta problemas, quando ele desenvolve essa autoimunidade, tem outra célula do timo, que é outro linfócito TCD4 também, só que ele é chamado de FOXP3. Ele inibe esse linfócito T mal. Tá? Ele é bonzinho. Esse é o mecanismo de tolerância imunológica que nós temos no nosso organismo. E quando há uma falha inexplicável, esse linfócito ruim aqui encontra a bainha de mielina lá no sistema nervoso central e ataca a bainha de mielina, produz clones. Tenta digerir a bainha de mielina, né, como se ela fosse um invasor, uma bactéria. A bainha de mielina é maior do que ele vai, como ele não consegue fagocitar, libera o líquido interno das suas vesículas digestivas no sistema nervoso central, causa danos na bainha de mielina, causa danos nos neurônios em volta, e aí, esclerose múltipla, tá? Beleza? Ficamos assim então. Quaisquer outras dúvidas, WhatsApp, redes sociais, tamo junto, meus amigos. E eu vou colocar uma mensagem lá na plataforma, né? Mas provavelmente amanhã o pessoal vai assistir a aula de hoje, porque eu terei que ir lá na UBM verificar aí, dar início a esse estágio com o pessoal do 10º período de farmácia. Vocês entendem, né? É uma vantagem aí dessas aulas remotas, né? Conseguir também atender 2 turmas no mesmo dia, uma com a gravação do outro dia. Falou? Boa noite, então. Uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, tchau.